Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre o papiro e o pergaminho, porque, como vocês sabem, não são a mesma coisa. Clim, clum, cleron, clim, clum, cleron, clilililim, clim, clim, clum, cleron. Esses dois suportes de escrita, eles foram muito utilizados, principalmente pelos egípcios, um pouco depois da linha do tempo do surgimento propriamente dito da escrita, que a escrita ela surgiu com os sumérios, toda essa história que é um tema para outro vídeo, se vocês quiserem que eu conte a história do surgimento da escrita, vocês deixem nos comentários aqui embaixo que eu faço um vídeo contando toda essa história. Mas hoje nós vamos falar especificamente do pergaminho e do papiro. Quando a escrita começou a ser utilizada no Antigo Egito, antes eles utilizavam os hieróglifos, a escrita cuneiforme, e eles faziam isso em pedras de barro. Um pouco depois, quando surgiu realmente os hieróglifos, já não eram mais pedras que eles utilizavam e já não era mais a escrita cuneiforme, né? Apesar de o egípcio, os hieróglifos, eles serem cuneiforme, já não era mais aquela escrita cheia de pauzinhos e risquinhos, meio parecida com a forma como se escreve o chinês hoje em dia, tá? Já eram os desenhinhos lá, os hieróglifos. E então eles já utilizavam o papiro. Ele é uma árvore, na verdade, né? Ele é uma fibra de uma árvore, que é a árvore do papiro, que dá lá no deserto, lá no Egito. Essa árvore, ela tem todo um tratamento para transformar essas fibras em papel. Na verdade, é um papel até bem parecido assim com quase um tecido. Não é tão parecido com o papel que a gente conhece hoje em dia, que é de celulose, é mais parecido com um tecido, que são fibras. Não é simplesmente pegar a árvore e sair escrevendo. Desde a colheita, aí eles iam passar por uma fervura, como todo papel, né? Ele tem todo um processo. E isso foi muito utilizado até a época que esses suportes começaram a se difundir para o Oriente Médio. E então a gente chega na época do período bizantino, na época dos monges, né, que a gente sabe que é onde depois disso acabou se difundindo ainda mais a escrita pela Europa, pelos países do Ocidente. Sim, eles utilizavam o papiro no primeiro momento, só que como era importado do Oriente, naquela época eram só os monges, principalmente os beneditinos, que escreviam, né? Eles eram os únicos letrados na sociedade. O que é o letrado? É a pessoa que sabe utilizar um certo código. Esse código é o letramento. Seria o conhecimento desse código e a utilização dele. Eles escreviam canções e as orações, e para isso eles utilizavam o papiro. Só que era muito caro, então eles começaram a pensar em uma forma de baratear esse processo de escrita, com foco maior no suporte, que é o papiro e o pergaminho. O pergaminho era o couro dos animais, principalmente vacas, né, gado, boi, mas outros também tinham ovelha, tudo que era animal assim que tinha um couro mais grosso e que era produzido naquela época. A gente está falando aqui de Império Bizantino, na época ali dos monges e tal. Na maioria das vezes os próprios monges no próprio monastério, eles já tinham essa criação de animais para retirar o couro para fazer o papel, para fazer o suporte onde eles escreviam as orações e
e as cantigas e os ensinamentos ali que eles tinham que saber para se tornarem monges. O tamanho aproximado de cada pergaminho era o tamanho que a gente fala que é o tamanho standard, que é um tamanho, sabe os jornais? Antigamente a gente tinha muitos jornais e eles eram grandões aqui, porque eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas a gente tá acostumado com a folhinha de papel, né? Vamos fingir que essa aqui é uma folha A4 de papel, aquela que a gente conhece. O standard, ele vai ser um pouquinho do tamanho da minha cabeça, tamanho da minha cabeça. Eram coisas grandes, era difícil escrever. Não existia ainda a prensa de Gutenberg, então os livros, os escritos eram todos feitos um por um, entalhados nesse pergaminho, que era um pedaço de couro, que era curtido, tinha todo o processo também para transformar ele em suporte para escrita, e também era mais parecido com um tecido do que com um papel propriamente dito. O papel ele só foi surgir depois lá com os chineses, muito tempo depois, e na verdade ele surgiu antes, mas ele foi difundido depois. Só que isso é história para outro vídeo. Hoje nós vamos nos concentrar somente no pergaminho e no papiro. Tinha todo esse processo, era um processo um pouco mais lento também do que o papiro, porque o papiro, apesar de ele passar por uma fervura, por uma prensa ali, né, ele ficava descansando nas pedras e tal, o pergaminho, ele era couro, então tinha que primeiro, né, tinha que criar o animal, abater, tinha que fazer todo o processo que a gente faz de couro mesmo, lavar, fazer uma raspagem, tinha que esperar secar, para só depois transformar ele, né, no formato ali que desse para escrever. Tanto do pergaminho quanto do papiro, a conservação ela não era tão boa. Por serem de origem orgânica, era muito fácil de estragar, se molhasse já não prestava mais, tinha todos esses intempéries, que depois com a difusão do papel acabou um pouco isso. Se a gente molhar um papel, a gente sabe que não é fácil recuperar a textura dele. Mas imagina isso pro couro, imagina isso pra uma folha ali, né, uma folha vegetal. Era bem mais complicado. Tanto que a gente não tem assim muitas peças que foram guardadas tanto de papiro quanto de pergaminho. Mas a gente tem sim algumas, e inclusive tem a biblioteca bizantina, que ela é uma biblioteca muito antiga, da época eu acho que, se eu não me engano, é de São Bento. E nessa biblioteca, a maioria sim, né? A gente já tem alguns textos, alguns livros com textos tipografados, que já era da imprensa, só que a maioria desses livros são ainda em pergaminho, são feitos ainda em couro, são costurados à mão, então assim é uma raridade. E também algumas peças de papiro. Muita gente confunde, né, papiro e pergaminho, acho que é tudo a mesma coisa. As escritas em papiro, elas eram sempre feitas em uma folha única, separada, não existiam livros assim. Tá, a gente tem o Código de Hammurabi, a gente tem o Livro dos Mortos, que são alguns exemplos de livros da época lá do Egito Antigo, se utilizavam os papiros, mas não é o livro que a gente está acostumado, aquele monte de folha, costurinha, até porque dava muito trabalho para fazer. Lá no Egito Antigo eram os escrivães que faziam, não era todo mundo, eles eram um cargo alto da sociedade, estavam sempre com o faraó, então eles eram assim da nobreza. No papiro e no pergaminho era tinta que se utilizava, as iluminuras eram todas feitas com tinta, as letras capitulares das iluminuras eram até feitas com ouro mesmo, né, ouro em pó, que eles pintavam nesses livros, então eram eram obras de arte, como depois quando veio a prensa, que daí eram
os tipos, depois dos tipos vieram os linotipos, como o próprio nome diz, linotipo, já era uma linha inteira que se escrevia com os tipos, já não era a letra por letra. E a primeira obra que foi feita na época da prensa, na prensa de Gutenberg, é o que a gente chama de Bíblia de Gutenberg, que tem 42 linhas e todas escritas em tipo. Era só gente, ou eram os padres, o clero, a igreja, que sabia ler, escrever e tinha acesso a livros, ou eram pessoas muito ricas que ensinavam seus filhos homens, com algumas exceções. A gente sabe que sempre toda regra tem exceções, mas não era comum. O comum eram os padres e pessoas da alta sociedade. Nessa época do Império Bizantino, quem queria aprender, quem queria se letrar em conhecimento de maneira geral, tinha que ir para o monastério. O monastério eram só homens. Professor particular até deveria ter, assim, mas mesmo na alta sociedade, mesmo quem era nata ali, não ia ter um professor só para si. Não compensava nem pro próprio coitado do professor, né? Então os professores geralmente eram os monges. Ali era a fonte, ali era a cúpula do conhecimento. Os professores estavam ali, os materiais estavam ali, então ali tinha tinta, que às vezes eles mesmos que faziam, tinha as penas ali, tinha o suporte que era o pergaminho, tinha a criação para fazer esse pergaminho. Esses livros, eles eram guardados enrolados, eles eram enormes, como eu falei para vocês, eles eram muito grandões, tamanho de jornais ou maiores, e eles eram guardados enrolados. Não compensava fazer muito pequeno porque era muito rico em detalhes. Só o processo de escrita ia de 2 a 3 anos para escrever uma página. Lembrando que aqui a gente está na época das iluminuras, então tinha muito desenho. As próprias letras do texto, elas já eram um tipo de desenho, porque a gente está falando aqui de pena, que era pena mesmo, não era caneta tinteiro, não era aquela peninha de metal que a gente conhece hoje em dia. Isso daí veio muito depois. Era pena mesmo de animais, então tinha que ter o animal, tinha que criar o animal para tirar as penas, para fazer a pontinha da pena na caligrafia de pena mesmo. Demorava bastante mesmo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.